Vá pegando a sua Bíblia. Vamos fazer um grande silêncio. Se tem alguém falando do seu lado, pede para ele ficar em silêncio. Quero saudar você que está em casa já acompanhando essa transmissão. Você que não achou o seu lugar ainda, vá para o seu lugar. Esqueça o celular agora. Foca na sua Bíblia, na sua palavra. Momento de escutar a voz de Deus. As pregações dessa Semana Santa, nós estamos hoje na Terça-feira Santa, e portanto não são pregações fáceis de escutar muitas vezes, mas são pregações próprias para essa semana. Então hoje, neste momento, ontem eu pregava sobre a negação de Pedro, e hoje eu quero falar sobre a traição de Judas. Ontem nós aprendemos muitas coisas com Pedro, e hoje nós também precisamos aprender algumas coisas com a traição de Judas. A traição de Judas revela as nossas traições. Nunca se esqueça que você pode ser Pedro no seu caminho de fé, e nunca se esqueça que você pode ser Judas no seu caminho de fé. Portanto, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Espírito Santo, eu abro o meu coração para a Tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Jesus. Judas era um apóstolo de Cristo, como todos os outros. Judas não era inferior aos 12. Judas foi escolhido como os outros. Em Lucas capítulo 6, diz a palavra que Jesus foi rezar no monte para que pudesse escolher os 12 que ele queria. Judas não entrou de intruso. Judas entrou porque foi chamado. Judas entrou no grupo porque foi escolhido. Então nós não vamos falar de um intruso, nós vamos falar de um apóstolo. Veja que o título de apóstolo foram para poucos, foram para aqueles que o Senhor instituiu eles como apóstolos, foram poucos. Nós vemos, por exemplo, o próprio Saulo, que é um apóstolo, mas o próprio Cristo o instituiu assim. Mas Judas foi escolhido para ser apóstolo, não por ele, mas por Jesus. Portanto, com todo respeito, nós vamos falar de um apóstolo de Cristo. Nós vamos falar de alguém que foi escolhido por Cristo. Então toda aquela missão que Jesus falava para os apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, era para Judas também. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, era para Judas também. Tudo o que aconteceu no grupo dos 12 também era para Judas. Nós vamos mergulhar agora na trama diabólica na vida de Judas. Eu dizia para vocês ontem que o diabo, ele nos espreita. Diz a palavra na carta de São Pedro, que o diabo é como um leão que ruge procurando a quem devorar.
Diga comigo: o diabo é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então o diabo estava espreitando Tiago, o diabo estava espreitando João, o diabo estava rodeando André, o diabo estava rodeando Pedro e o diabo estava rodeando Judas. Assim como o diabo nos rodeia, assim como o diabo rodeia ao teu redor, procurando te devorar. Nós já sabemos do fim trágico de Judas. Vamos ler o relato? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 47 a 51. Mateus 26, de 47 a 51. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada, de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. A primeira pergunta que eu faço para você: eles estão chegando para Jesus armados. Alguma vez Jesus já esteve armado? Por que vão buscar o príncipe da paz com armas? Por que vão buscar o príncipe da paz com armas? Por que vão buscar com armas aquele que nunca promoveu a violência? Por que vão buscar com armas aquele que nunca bateu em ninguém? Por que vão buscar com armas aquele que disse: se alguém te bater numa face, por que buscar com armas uma pessoa dessa? Versículo 48. O traidor combinara com eles este sinal. Preste atenção no sinal. Vai ser importante para a nossa pregação. Existia o sinal da traição. Qual é o sinal da traição? Todo traidor tem um sinal. Até no casamento, quando é traíra, tem sinal, viu? Fica de olho não. Vou nem mexer nesse assunto agora. Qual é o sinal? Aquele que eu beijar é ele. Gente, qual é o sinal da traição de Judas? Um beijo. Você beija quem você não ama? O beijo não é um sinal de amor, sim ou não? Sim, o beijo é um sinal de amor. O beijo é um sinal de amizade. É com um sinal de amor, é com um sinal de amizade que Judas escolheu para trair Cristo. O discípulo escolheu para trair o mestre. Então, quando vocês virem o sinal, prendei-o. Aproximaram-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre. Olha como ele chama Cristo, mestre. E beijou-o. Disse-lhe Jesus: é então para isso que vens aqui? Uma pergunta.
Em seguida adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus, e aqui se fala de Pedro, desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E aqui a trama segue, a história segue, prendem o nosso Salvador Jesus Cristo. São João Crisóstomo diz assim: Judas, com um beijo, entregas o Filho do Homem? Não te envergonhas nem do modo da tua traição? Mesmo assim, Cristo se deixou beijar. Tentaram tacar pedras em Jesus, Jesus não deixou. Tentaram jogar Jesus de um precipício, Jesus não deixou. Agora, o sinal da traição que Jesus sabia que era para prendê-lo, Jesus deixou. Jesus já sabia que ia receber um beijo de traição, sim ou não? Se você soubesse que você receberia um beijo de traição, você deixaria beijar você? Claro que não, você daria um tapa na cara dessa pessoa. Daria ou não daria? Pergunta para quem está do seu lado: o que você faria se você soubesse que um beijo da traição iria te tocar? O que você faria? Ó, tem gente fazendo aqui, ó. Jesus não é igual a você. E Jesus não é igual a mim. Mesmo sabendo que o beijo era do traidor, ele se deixa beijar. Ele não resistiu a esse ato vergonhoso. Entregou-se voluntariamente. E olha que bonito que São João Crisóstomo está nos ensinando. Quando Jesus se deixa beijar, significa que ele está se entregando. Por que ele não deixou que o matassem antes? Porque não tinha chegado a sua hora. Mas agora chegou a hora. Então, quando ele se deixa beijar, ele está dizendo: eu vou me entregar, eu não vou resistir. É como se Jesus estivesse dizendo: por que vocês vieram com armas? Eu não vou resistir a vocês, eu não vou enfrentar vocês, eu vou deixar-me prender, eu vou me deixar morrer, eu vou dar a minha vida. Agarraram-no naquela noite em que os judeus comiam a Páscoa. A tal ponto ferviam de raiva e loucura. Eles, porém, não teriam força contra ele, se ele não o permitisse. A pergunta que eu faço é: vocês acham que prenderiam Jesus se Jesus não quisesse ser preso? Prenderia, sim ou não? Jesus quis ser preso, Jesus aceitou, melhor dizendo, ser preso. Entretanto, não é porque Cristo aceitou ser preso, que isso livrou Judas do seu castigo. Ele se condena ainda mais pela sua forma de traição. Trair Jesus já é muita coisa, mas trair do jeito que você traiu, a coisa ficou pior. Porque você está traindo com um beijo. E como é que como é que Jesus se comporta diante deste ato? Com mansidão, com brandura, com humildade. E portanto tornou-se, São João Crisóstomo ainda estou lendo, tornou-se mais feroz que qualquer animal selvagem. Quando alguém vem para você cheio de fúria e você vai até ele com mansidão,
Quanto mais manso você é, mais você revela a fúria do seu adversário. Cristo era tão manso, era o cordeiro manso, que não abriu a boca. Quanto mais manso ele era, mais ele revela a sujeira que havia no coração de Judas. Você está entendendo, sim ou não? Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 18. João capítulo 10, versículo 18. Ele se deixou beijar, porque ele se entregou voluntariamente. O que está escrito aí na sua Bíblia? João 10, 18. Leia bem alto para mim. Ninguém tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho poder de a dar, como tenho poder de a reassumir. Jesus está falando do que aqui? Da sua própria vida. Vamos ler de novo? Olha lá, vamos ler a partir do versículo 17, que vai ficar mais claro. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim. Ei, Judas, não é você que vai tirar minha vida. Não é você que vai tirar minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Gente, vamos entender isso? Jesus foi preso ninguém conseguiria prender Jesus. O homem que era só ele ficar andando sobre as águas. Imagina Jesus, venham me pegar aqui, eu estou andando sobre as águas. O homem que anda sobre as águas, se ele não quisesse ser preso, alguém iria prendê-lo? Não, ele aceita, ele dá a sua vida voluntariamente. Então leia aí, versículo 18, mais uma vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, e tenho o poder de reassumir. Ou seja, ele está falando, eu vou entregar a minha vida, mas eu tenho o poder de reassumir a vida, eu tenho o poder de ressuscitar. Você não pode dizer o que está escrito aqui. Alguém aqui pode dizer, eu tenho o poder de dar e tenho o poder de assumir de novo? Vai dar aquele filme lá do João Grilo, aconteceu isso aí. Lembra da gaitinha lá? Estou falando do Auto da Compadecida número 1, eu não assisti o 2, o número 1. Vai morrer, aí toca a gaitinha, você volta nada. São Jerônimo diz o seguinte: foi de fato uma afronta vergonhosa, o sinal de traição. Romper a confiança chamando-o de mestre e beijando aquele que traía. Ou seja, duas coisas terríveis: beija e chama de mestre. Mas Judas ainda mantém algo do pudor de discípulo. Ainda tinha um pudor de discípulo. Qual era o pudor? Pois não entrega Cristo a seus perseguidores abertamente, mas com o sinal de um beijo. Este é o sinal que Deus também pôs em Caim, diz São Jerônimo, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Interessante que São Jerônimo está dizendo. Judas finge respeito. Quando Jesus chama mestre, Jesus finge respeito. Judas finge respeito. Olha para quem está do seu lado e diga: você não pode ter uma fé fingida. Então, quantas vezes nós dentro da igreja vê as pessoas fingindo piedade porque alguém está me olhando, alguém está me vendo. Eu vou fingir que eu sou uma pessoa que rezo, eu vou fingir que sou uma pessoa de Deus. Você não pode fingir, porque senão você se comporta como Judas, mestre fingido.
Você sabe que é um pecado grave, mas você não tem coragem de deixar. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Você entrou na minha vida, Jesus. Entraste em minha vida, sedutor. Diga com a tua alma: já não sei viver sem teu amor. Vai! Já não sei viver sem teu amor. Tudo, vai! Tudo te entreguei. Nada me restou, nada me restou. Livre eu fiquei, livre. Só quem é livre consegue amar Jesus. Para te amar, meu Deus, tudo me pediste. Nada eu te neguei, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz. Sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Seria melhor ou não seria para Judas assim? Judas, eu tenho uma proposta para você: 30 moedas de prata, você vai ficar rico, você vai poder comprar o que você quiser. Que não seria melhor Judas ter dito: eu não quero, porque por causa de Cristo eu perdi tudo para ganhar tudo, para ganhar Ele, para ganhar o paraíso. Eu prefiro Cristo. Não seria melhor para Judas? O mundo vai te fazer várias propostas. É melhor você largar Cristo, porque no mundo você vai ter prazeres. Você vai ter que ter a coragem de dizer: eu prefiro perder tudo neste mundo. Eu prefiro perder tudo neste mundo. Eu só não posso perder a Cristo. Eu só não posso perder a minha fé. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Só você ergue teus braços. Tudo te entreguei. Canta, vai. Tudo te entreguei. Livre eu fiquei para te amar. Tudo me pedi. Você já negou? Hoje eu sou feliz assim. Hoje eu sou feliz assim. Assim, assim. Às vezes sem os prazeres do mundo. Assim, às vezes sem as propostas que o mundo me fez. Assim. Hoje eu sou feliz assim. Porque tenho a ti, meu Deus.